Queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar a oportunidade. Localize o texto do Evangelho de João, segundo o apóstolo do amor, capítulo de número 3. Vamos ler 2 versículos. Um extremamente conhecido de todos nós, que não precisava nem projetar lá, você de cor e salteado saberia recitá-lo. É o João 3,16. Eu conto no 3, você recita-o. 1, 2, 3. Agora eu quero que alguém recite, sem projetar, por favor, o versículo 36, sem olhar para a Bíblia. São 2 traços do caráter de Deus que é revelado em um mesmo capítulo. Porém, nós conhecemos extremamente um deles, mas desconhecemos o outro que é revelado e que nós vamos não aprofundarmos porque o tempo não nos permite fazer, mas utilizarmos por base como fundamento para trilharmos um caminho de reflexão para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos ler novamente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê, em algumas traduções, aquele que permanece rebelde. Em outras, aquele que descrê, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O arcebispo de Cantuária, chamado Estevão Langton, em 1214, foi o primeiro a se aventurar, dividindo a Bíblia em capítulos. 300 anos após, com o tipógrafo Roberto Stefano, em 1551, não só utiliza a repartição que Estevão Langton fizera, mas também avança, repartindo não só em capítulos, mas como também em versículos. Sendo assim, nós entendemos que antes disso, a Bíblia era um livro corrido e que dava um pouco mais de amplitude para nós, no quesito de entendermos as expressividades e profundidades contidas nos livros propostos. Como, por exemplo, olhando para João capítulo 3, juntamente com João capítulo 4, nós percebemos o imensurável amor de Deus, que deseja salvar a humanidade e visitando os extremos dela. Se no capítulo 3, o amor de Deus é revelado em Cristo Jesus para o homem,
que compunha a alta classe da sociedade, chamado Nicodemos, que era um homem que compunha o Sinédrio, que era os 70 mais preparados de todo Israel no quesito da religião judaica. Ele era membro do STJ, Supremo Tribunal dos Judeus, um homem respeitadíssimo, um homem prestigiado, um homem afamado, um homem com posses, um homem com condições financeiras abastadas, um homem respeitado em todas as esferas da sociedade, e o amor de Deus está lá, desejando salvá-lo, na expressão confrontadora, dizendo: é necessário você nascer de novo. O capítulo de número 4 é o amor de Deus visitando um outro extremo da sociedade. Agora, a mulher samaritana, a mulher que se encontra à margem da sociedade. Prova disso que o texto nos ensina que esta mulher não tinha condições morais para poder se relacionar com a sociedade da época, e então ela era obrigada a ir ao meio-dia ao poço, pois era uma hora que ninguém estava ali para pegar água. E Jesus se revelou a ela na expressão: você está sedenta, a sua alma está insatisfeita, você deseja saciar o vazio existente na sua alma com relacionamentos. Você tentou uma, você tentou duas, você tentou 3, 4, 5, e você continua sedenta, porque você está bebendo na fonte errada. Mas eu te digo que se você beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios de água viva, e você nunca mais terá sede. É o amor de Deus visitando os dois extremos da sociedade. O amor de Deus que deseja salvar o rico, que deseja salvar o grande, mas é também o amor de Deus desejando salvar o pequeno, salvar o pobre, salvar aquele que está à margem da sociedade. A primeira epístola a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela um desejo de Deus. E qual é este desejo? É que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. João capítulo 3, versículo 16, revela semelhantemente este desejo de Deus, quando João utiliza a expressão Deus amou o mundo. Deus deseja salvar. E por Deus desejar salvar e saber que a humanidade inteira estava perdida, morta em seus delitos e pecados, Ele envia o seu Filho, dando à humanidade condições para retornar a Deus. Deus é quem provê o escape, Deus é quem provê a solução para a problemática do pecado. Nós precisamos observar na inteireza da palavra, pois Deus não é só amor, como muitos acham que é. C.S. Lewis disse profeticamente em das suas obras que chegaria um tempo que o amor se tornaria um Deus, e quando isso acontecesse, este Deus se tornaria um demônio. Observe que a Bíblia é enfática em nos ensinar que Deus é amor, mas nunca você verá a Bíblia ensinando que o amor é Deus. Deus é amor, mas no ser de Deus é existente muitos outros atributos, muitas outras características,
como, por exemplo, a ira. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que se ira. João quer revelar para nós dois grupos distintos de pessoas. Aqueles que estão debaixo, desfrutando deste imensurável, incalculável amor de Deus. E num outro grupo, quer revelar também que existem pessoas que não estão desfrutando deste grandioso amor de Deus, mas que estão debaixo da sua ira. O amor de Deus é revelado para toda a humanidade, mas ele só é eficaz aonde Cristo é Senhor. Eu vou repetir. O amor de Deus é revelado para toda a humanidade em Cristo Jesus, na expressividade plena do seu amor, que morre ensanguentado de braços abertos, crucificado no Gólgota. Este amor quer, como nós já vimos na linguagem de Paulo, alcançar a todos os homens, mas nem todos desejam serem alcançados por esse amor. Se o amor é revelado por todos, a eficácia desse amor só acontece, só será desenvolvida na onde Cristo é Senhor dessa vida. Enquanto este é Senhor de si mesmo, a ira de Deus paira sobre eles. Então nós vemos na linguagem de João, dois grupos de pessoas, onde João está querendo nos alertar, que existem dois locais para os homens habitarem, permanecerem. E é o homem que escolhe isso. É o homem que responde tamanha revelação. Ou ele deseja ficar debaixo do amor de Deus, ou ele deseja ficar debaixo da ira de Deus. É você que escolhe, sou eu que escolho. Douglas Moo, um dos maiores teólogos da atualidade, ele utiliza uma expressão sobre essas duas características que nós estamos refletindo, quando ele diz: tudo o que tiver debaixo do céu e, no entanto, não debaixo do Evangelho, está debaixo da ira de Deus. Russell Shedd comenta dizendo que estas duas emoções, amor e ira, são reais e essenciais em Deus, porém uma é despertada pela justiça e a outra pelo pecado. O mesmo Deus que ama o pecador é o mesmo Deus que odeia o pecado. O mesmo Deus que ama e quer resgatar este pecador é o mesmo Deus que se ira por este pecador rebelde permanecer nos pecados desenfreados da sua carnalidade. Nós precisamos entender essas duas verdades, porque senão nós criamos um Deus caricato. Nós criamos igrejas como há por aí, muitas delas, que já fora predita por Cristo e pelos apóstolos que iriam existir este tipo de igreja, estes tipos de pessoas que são crentes de uma página só. São crentes que recortam a Bíblia de acordo com as suas muitas conveniências. São crentes que negam aquilo que confronta-os e abraça aquilo que os consola. Você quer ver por aí? Muitos olham para o dízimo hoje e dizem: isso não, já passou, é coisa da lei. Aí você pergunta: e o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é para mim. Não, a ira está no Antigo Testamento. Na cruz parece que Deus se converteu em Jesus e se tornou um camarada bonzinho. Uma das
características de Deus revelada na Bíblia é a imutabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem foi pecado, hoje continua sendo pecado e amanhã também será pecado. Nós precisamos receber a inteireza da revelação de Deus sem recortes, sem aceitar páginas e negar outras. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso é para mim, revelação de Deus. Mas santificai-vos hoje, pois amanhã farei maravilha de vós. Isso daí é Antigo Testamento. Ou nós aceitamos a Bíblia e os 66 livros como ele é, ou nós não aceitamos absolutamente nada. Há pastores, referências, nos dias atuais, que estão querendo atualizar a Bíblia. Um deles é de René Kevitz, uma coisa assim, que foi um dos, há 10 anos atrás, mais admirados no meio evangélico. Hoje, ele, cada vez que aparece na mídia, sai com uma heresia nova. E a última dele é que Deus não é pai, Deus é mãe. Tem igreja para todos. Tem lugares que abrigam todos segundo os seus desejos pecaminosos. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele disse que virá tempos, os últimos dias, é o nosso, que recusariam ouvir as sãs doutrinas, ajuntariam comichões aos seus ouvidos, recusando ouvir a verdade, e amontoariam para si mestres que falam o que eles desejam ouvir. Esta palavra grega, comichão no ouvido, é coceira. E eu te pergunto, o que mais dá prazer quando nós saímos do banho do que pegar a ponta da toalha ou um cotonete e esfregar, coçar os nossos ouvidos? Que sensação prazerosa que dá, sim ou não? É a linguagem que Paulo utiliza para mostrar o ambiente de pessoas dos últimos dias, que só se reuniria para serem acariciados, afagados, amassageados, os seus egos inflados, ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos, ouvir. Hoje há uma expressão no nosso meio, o povo está muito ferido, não pode ouvir palavras duras, é preciso palavras de conforto, é preciso palavras de ânimo, de vitória. Eu te pergunto, quem é que cura e trata o câncer com aspirina? É uma comparação chula, pois diante da comparação que nós estamos comparando com o pecado não causou arranhões no homem, o pecado matou o homem, o pecado desligou o homem de Deus, o pecado feriu nas 3 esferas do homem, o pecado matou o espírito do homem, vem matando, destruindo a alma do homem e culmina com a morte do corpo. As 3 esferas, segundo a linguagem teológica, tanto por Calvino quanto por Armínio, conhecida como depravação total. O homem se tornou um ser depravado, onde a imagem e semelhança de Deus foi destruída, desfigurada, não totalmente aniquilada, porque você pode se relacionar com um dos maiores bandidos e periculosos do país,
você vai perceber traços de bondade nele, porque ainda existe resquícios da imagem e semelhança de Deus nesse homem. Mas este homem está perdido, este homem está desesperadoramente indo para o inferno e para o lago de fogo eterno, e este homem só tem uma saída, e qual é? Jesus Cristo. Só por Jesus é que este homem pode sair, ser transportado deste lugar, que nós já vamos ver estes dois lugares, para a eternidade, para a luz e para a vida. E assim como Deus usou Jesus, Jesus usa o seu corpo. Deus usou Jesus, consumou a salvação na cruz. E agora esta salvação é estendida por meio do seu corpo. E quem é o corpo? A igreja. A única esperança da sociedade, da humanidade, está na igreja. Está no corpo de Cristo. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E como crerão de quem não conhecem? Você, eu, nós temos a incumbência de levar o evangelho de Cristo Jesus, que é a esperança para este homem que está morto nos seus delitos e pecados. Nós olhamos para algumas palavras, lançando mão do texto grego, nós percebemos algumas verdades por detrás delas. O versículo 36, falando sobre a ira de Deus, nos mostra duas palavras que eu acho de suma importância nós olharmos para ela com mais atenção. A primeira, quando fala sobre aquele que rejeita o filho, ou aquele que permanece rebelde, aquele que descrê, é a palavra apeiton, que quer dizer recusa ou falta de vontade de submeter-se às exigências de alguma autoridade, desobedecer, recusar a crer na mensagem cristã. Então isso é tão sério, porque nós não estamos agora só falando com as pessoas de fora, nós também estamos falando com as pessoas de dentro. Porque muitos de nós recusam ouvir a mensagem, ainda mais quando elas vai contra as nossas falhas, contra os nossos erros. Nós precisamos tomar muito cuidado para não estar na igreja e estar perdido, para não ter uma carteirinha de membro indo para o inferno, para não ser um obreiro e caminhando para o lago de fogo eterno. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos lidando com a eternidade e não terá chance diante do juízo final. Mateus capítulo 7, Mateus revela para nós, versículo 21, se eu não me engano, uma característica de pessoas que se apresentarão a Jesus no fim dos tempos. E observe como eles se apresentam. Quando Jesus diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Aí ele começa, mas eu profetizei em teu nome, mas eu curei em teu nome, mas eu expulsei demônios em teu nome. E ouvirão de Jesus, apartai-vos de mim, pastor Mário, eu não vos conheço, praticantes da iniquidade. Aqui nós precisamos tomar uma atenção para não ferirmos o texto, pois se Deus é onisciente, e a onisciência de Deus se consiste em Deus conhecer plenamente todas as coisas, para Deus passado, presente e futuro é a mesma coisa. Deus tem a ciência plena de todas as coisas. Então, como pode um Deus onisciente dizer eu não te conheço? É um sentido de reprovação. É Ele conhecer
e não aprovar o que conheceu. Por quê? Porque a pessoa está se movendo no sacro com um coração iníquo. Não quis abandonar a iniquidade. Viveu só de aparência, só casca. Mas como o olhar de fogo de Jeová, que faz um raio-x do homem. Aleluia! A expressão mais evidente na revelação das 7 cartas das igrejas, pastor José Carlos, é: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. E ele vem dissecando as obras de que ele conhece. Então é Deus olhando para o homem e o que conheceu não lhe agradou, por isso o reprovou. É interessante a expressão Senhor, Senhor. Nós estamos falando de uma cultura onde está relacionada o costume de repetição, quando querem enfatizar uma verdade, quando querem chamar a atenção, quando querem mostrar que o que vai ser dito é algo relevante, é algo importante e por isso precisa de atenção. Quando ele fala Senhor, Senhor, ele está querendo mostrar que não é alguém que esporadicamente diz Senhor uma vez no ano, ou Senhor uma vez na vida, uma vez... Não. Senhor, Senhor está falando de alguém do arraial, alguém que conhece, alguém que professa, alguém que costumeiramente, continuadamente fala Senhor, 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 mas o Senhor não entrou no seu coração. O Senhor não tomou a sua alma, não tomou o seu espírito, não tomou a sua mente, não tomou seus olhos, sua boca, não o tomou. É Ele que tomava ao Senhor, Ele que tomava o nome do Senhor para usar para benefícios próprios. A conta vai chegar. Deus não poupou nem o seu filho, vai poupar o homem. A ira de Deus é uma verdade que precisa ser pregada. E outra vez nós venhamos aqui para falar só dela, porque é muito extensa esta verdade. Mas nós percebemos então com isso, vamos olhar com mais atenção sobre, na perspectiva de 2 grupos de pessoas. Como eu disse, um grupo debaixo do amor, um grupo debaixo da ira de Deus. O grupo debaixo do amor é aqueles que creem. E crer não é só uma fala filosófica de uma ideia mental. Crer fala de um verbo grego que mostra-nos uma vida conectada com aquilo que se crê. É como Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele diz assim, ide por todo mundo e pregai o artigo definido. Ele dá o que precisa ser feito e como ser feito. E ele diz, aqueles que crerem e forem batizados. É esta a ideia que a Bíblia traz quando revela o crer. É crer e agir. Crer e ser batizado, ou seja, ele creu internamente, mas a partir de então, externamente a crença passa a ser vista, passa a ser manifestada. Então ele publicamente faz um voto diante de Deus e do povo, daquilo que ele creu dentro. Então é crer, agir, é crer, ter fé em Jesus e se mover para Jesus. Eu gosto da ideia de Paulo em Romanos capítulo 10, quando ele fala, crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação. Ou seja, crer com o coração. Aí arremete a ideia que Salomão fala em Provérbios 4, 23, sobretudo, o que deve se guardar, guarde o coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, a Bíblia é recheada em ensinamentos de nos mostrar
que nós convivemos com alguém, nós vamos entender o seu interior pelo exterior. A boca fala que o coração está cheio. Um coração alegre formoseia o rosto. Guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. As saídas da vida, o proceder da vida de alguém, mostra o que existe no seu coração. Então, quando Cristo passa a habitar no coração de alguém, as saídas da vida deste alguém vai revelar a Cristo. Aleluia. Cristo vai ser revelado, Cristo vai ser ouvido, Cristo vai ser visto na vida deste alguém que diz que creu no coração. Então nós precisamos observar que um grupo é dos que crerem, é dos que se entregaram, é dos que receberam. O outro grupo é daqueles que rejeitaram, é daqueles que negam a crer, é daqueles que permanecem rebeldes, mesmo diante de tamanha revelação na cruz por eles. E aí, olhando nessa ideia, eu lembro de um texto, Mateus capítulo 4, versículo 16, que nos mostra um grupo de pessoas, diz-nos assim: o povo que vivia em trevas. A NAA já traduz a palavra vida. A ACF, a King James, traduz como assentados. Verbo assentar. E é as mesmas ideias, mas a viviam é a ideia mais profunda da palavra. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Conecta totalmente com o capítulo 3, porque fala que a luz se revelou e eles não amaram a luz, porque amaram mais as trevas, porque as obras mas deles eram reveladas. É totalmente conectado um versículo ao outro. Mas eu gosto da tradução que tem assentar, porque é o mesmo verbo utilizado por Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 6. Coloca para nós aí. Efésios 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então observe, Jesus se manifesta, se revela ao mundo e ele encontra um grupo de pessoas assentados às trevas na região e sombra da morte. Então tem um grupo aqui. E aí ele consuma a obra na cruz, e agora todo aquele que nele crê, recebe a vida, e é transportado para se assentar com ele nas regiões celestiais. Então, tem dois grupos de pessoas aqui, é o mesmo grupo, aqueles que estão, os que estão debaixo, desfrutando do amor de Deus, estão se assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aqueles que estão debaixo da ira, está se assentado nas trevas, na região e sombra da morte. E aí eu queria apelar para o texto grego, neste versículo 16, para nós entendermos algo rapidamente. Olha como é que o texto original diz: Rolaos, rocatemenos en escotei, o povo que vivia em trevas. Cai tos catemenóis en horacai esquia tanato, e para os que jaziam na região da sombra da morte. Olha que interessante, a palavra do texto majoritário, do texto crítico, ela utiliza o verbo jazer, que dá-nos a ideia de morto. Aonde, irmã Regina, a gente utiliza jaz?
Só no sepulcro. Na lápide, quando a gente vai lá, está escrito: aqui jaz fulano de tal. Né? E é essa expressão que a Bíblia utiliza para revelar o homem sem Deus. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, João diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, como a linguagem de Hernandes Dias Lopes, que diz que o mundo é um grande cemitério de pessoas mortas diante de Deus, que só serão ressuscitadas, vivificadas pelo poder do Evangelho, pregada na unção do Espírito Santo pela igreja. O povo que vivia em trevas é a mesma linguagem de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O príncipe deste século, o príncipe das trevas, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeçam e eles não venham ser salvos. A luta do diabo é contra a igreja para que ela não pregue o Evangelho, porque se ela pregar o Evangelho genuíno, puro e santo, certamente muitos mortos serão vivificados para a glória de Deus. É por isso que hoje a linguagem coachiana está tomando os púlpitos das igrejas, onde massageia 7 chaves, 7 passos da vitória, confortando o homem nos seus pecados. Não os confrontam na verdade do Evangelho, como nós estamos vendo nesta noite. Esta palavra katemenos e katemenos fala de assentar no sentido de vida. Ou seja, aqueles que estavam assentados às trevas, é aquele que estava vivendo as trevas. As trevas têm o coração deles, têm a mente deles, têm a vida deles. E ele continua, katemenós fala de jaziam, ou seja, está morto nos seus delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 2. Esta palavra, ela dá-nos a ideia de ficar por um tempo num lugar, muitas vezes com a implicação de uma situação estabelecida, permanecer, ficar, residir, habitar. É por isso que essa ideia de habitação, de residência, faz todo o sentido para o texto revelando a vida do pecador, que pode transitar para todos os lados, ir para lá, ir para cá, até transitar em espaços religiosos, mas sempre voltará para a sua residência. Assim somos nós temos a nossa residência, temos a nossa casa, nós viajamos, nós vamos descansar, nós vamos para lá, nós vamos para cá, mas para onde nós voltamos sempre? Para a nossa casa. Nós podemos frequentar hotéis os mais caros do mundo, mas você vai sentir falta da sua cama, você vai sentir falta do travesseiro babado. Sente ou não sente, irmão? O cheiro da sua casa é o cheiro da sua casa. Você pode estar nos lugares mais chiques, as comidas mais chiques do mundo, você vai sentir falta do arroz com o feijãozinho da sua varoa. Aleluia. Você sempre volta para casa. É assim o homem pecador. Se Cristo não intervir na vida dele e dar vida e trazê-lo para a presença dele, este homem vai para todos os lugares, mas sempre voltará para as trevas, sempre voltará para a morte, sempre voltará para os seus pecados e para os seus delitos.
Essa é a situação do homem sem Deus. É por isso que nós precisamos nos conscientizar. Hoje é culto de missões, mas a missão não é um departamento, nem um culto na igreja. A missão é a vida da igreja. A igreja precisa se conscientizar de missões 24 horas, onde eu estiver. Eu sou um discípulo, eu sou um missionário do Senhor. Aleluia. O Senhor um dia me deu uma mensagem: um discípulo, um missionário. Cada discípulo, eu não sei pregar. Aprende, meu filho. Aprende. Nós aprendemos tudo. Eu nunca imaginei que o Senhor me tiraria de trás de uma boca de fumo e me faria um pregador do Evangelho. Eu não tinha desenvoltura nenhuma em público. Eu era um dos maiores bagunceiros, os mais bagunceiros da classe, da escola. Mas quando era para apresentar trabalho, dava branco, dava preto, dava azul, dava todas as cores, menos o trabalho. Eu não tinha desenvoltura nenhuma. O Senhor falou: eu vou fazer, porque não vem de nós, é dom de Deus. É a graça de Deus agindo no homem para revelar a glória de Deus e não do homem. O Senhor quer usar você para alcançar pessoas. O Senhor quer usar a sua vida para que pessoas que estão mortas sejam vivificadas pelo poder do Espírito, fundamentando o Evangelho na sua vida. Como o Roberto disse aqui, nós precisamos gerar filhos. Eu sou um filho dessa casa, eu sou um fruto dessa igreja. A igreja está gerando, precisa continuar gerando. O fruto dessa igreja já passa de 2.000 almas alcançadas. Eu parei, pastor José Carlos, de contar quando eu vi um pastor aqui na Assembleia de Deus da Rua 11, do Belém, dos Estados Unidos, um camarada fantástico. Ele disse assim: nós não devemos contar quantas almas ganhamos, nós devemos contar quantas ainda não ganhamos. Aquele negócio entrou no meu coração, eu parei de contar, mas eu parei de contar nas 2.000 almas. Pessoas que saíram das drogas, pessoas que saíram da rua, pessoas que foram internadas, estão agora com famílias, pessoas que foram vivificadas pelo Evangelho, pessoas salvas, pessoas renovadas, 2.000 almas. Você pode fazer também, você precisa ter disposição para isso. E eu finalizo agora. Observe a seriedade da palavra katemenos e katemenós. A palavra katemenos, que vem de viver, de assentar, ela está conjugada no particípio presente médio nominativo masculino singular. Indica o resultado da ação. O sujeito realiza a ação em si mesmo ou em seu interesse. Ou seja, o que o texto quer dizer? O texto está mostrando o poder destrutivo do pecado que, agindo agora nesse homem, faz com que esse homem se torne autodestrutivo. Este homem, segundo Romanos 1, Deus não precisa entregar ele para o diabo, é só entregar para ele mesmo que ele vira um animal, uma besta fera. Quer descobrir como e o porquê da humanidade está do jeito que está? Leia. Eu vou fazer igual o pastor José Carlos, estou aprendendo com ele, né? Vou te dar uma tarefa. Leia Romanos 1, mas leia com calma, anotando. Você vai ver a causa da humanidade está do jeito que está. E ali tem as 3 entregas de Deus. Deus entrega o homem para ele mesmo. Ele se torna um bicho, mostrando a seriedade do pecado e do poder destrutivo que ele causa na vida do homem, que agora faz com que ele se autodestrua. Quantas pessoas, irmão, hoje a doença do século é a depressão.
Olha para você ver o poder que há nas trevas de jogar uma pessoa num quarto escuro e se autodestruir, se autocomiseração, e se vai se entregando, e vai se entregando, e muitas pessoas se culminam na morte, se matam. E a palavra katemenós é a mesma conjugação, porém adicionado o dativo masculino do plural. E dativo já fala de dar, o ato de dar. E plural fala do coletivo, ou seja, o pecado não se resumiu à autodestruição individual, mas também ele passa a destruir os relacionamentos interpessoais, onde agora não só afetando o indivíduo, mas também afetando o coletivo. Um passa a destruir ao outro. E a gente percebe o quão destrutivo é o pecado. Até mesmo diante da morte, você vê essa destruição interpessoal. Pessoas brigando, matando por causa de dinheiro, por causa de espaço, pedaço de terra. O poder destrutivo do pecado. Só que existe algo mais poderoso do que o pecado. E este é o Evangelho de Cristo Jesus. Que aí nós somos arremetidos a Efésios capítulo 2, versículo 6, onde nós percebemos um outro grupo que está sentado nas regiões celestiais com Cristo, e a palavra é sugikatsu, que é fazer com que alguém se assente junto com alguém. Ou seja, não é o pastor Zé Carlos que fala, eu vou me assentar com Cristo, porque ele não tinha poder para isso. É Cristo indo até ele e dando vida para ele, dizendo, agora você vai se assentar comigo aqui. Aleluia. É um poder de fora do homem, que agora passa a agir dentro desse homem, e leva o homem a viver Cristo, e a se assentar com Cristo nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1 fala que Jesus está acima de todo principado e potestade. Se ele te fez assentar com ele, você também está acima de todo principado e potestade. Só que eu vai um conselho aí, não vai no teu poder, não vai na tua sabedoria, não vai na tua inteligência, nem na tua beleza e na tua moral. Vai em nome de Jesus, que não vai ficar um de pé. Há uma promessa sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você, igreja, se você está em Cristo, se você assumiu o papel de cristão, você está autorizado por Deus a desfazer toda obra maligna. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, nós percebemos estes dois grupos de pessoas. Só que, porventura, alguém pode estar nos ouvindo e está se perguntando, irmão Thomas, mas como faz para aqueles que estão debaixo da ira? Como que faz para aqueles que estão assentados nas trevas, aquele que está assentado na região e sombra da morte, ser transposto para se assentar com Cristo nas regiões celestiais? O versículo 17 de Mateus 4. E aí, com a permissão do nosso pastor, se coloquemos de pé. Como este homem que está sentado às trevas, que está debaixo da ira de Deus, pode ser transportado para debaixo do amor, para se assentar com Cristo nas regiões celestiais? Versículo 17. E começou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Qual é a chave de acesso ao reino de Deus? Arrependimento. A palavra arrependimento, na palavra grega é metanoio, que é flexionada na metanoia,
que é a ideia de mudar o modo de vida em razão de uma total mudança de pensamento e de atitude quanto ao pecado e à justiça. Observe pensamento e atitude, porque tudo que toma a minha mente tomará a minha ação. Paulo escreveu em Colossenses 3, 1 e 2: se vocês de fato fostes ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Busquem as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Por quê? Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu busco. O que está tomando a sua mente? O que está tomando o seu pensamento? Sabe aonde está a origem do mal? No pensamento. A NAA, que o pastor gosta, a NAA diz assim, o texto de Isaías 14: e pensando, Lúcifer, eu levantarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Porque ele pensa que toma o seu pensamento, tomou a sua ação, e ele foi precipitado, se tornou o príncipe das trevas. Por que o diabo tem tanto ódio de você? Porque aquilo que ele queria, eu serei semelhante. Deus falou, não. Aí quando ele foi criar você, ele disse, eu farei a imagem e semelhança. Aleluia. Por isso que ele quer destruir a nossa vida, porque nós somos imagem e semelhança de Deus na terra. Aleluia. É por isso que você vê o diabo fazendo com que o homem chegue no nível mais baixo de ir para o lixo comer, procurando a imagem e semelhança de Deus, fazendo o homem ir no nível mais baixo, entrevado, buscar comida no lixo. Mas nós temos o poder do Evangelho ao nosso favor, que pode fazer com que essas pessoas que estão na sarjeta, que essas pessoas que estão afundadas nos vícios das drogas, essas pessoas que estão em depressão, mergulhadas no negativismo, essas pessoas que estão na ganância, na mentira, na idolatria, em todos os pecados que afastam essas pessoas de Deus, e que essas pessoas podem se aproximar do Senhor por meio da pregação do Evangelho, e você tem este Evangelho ao seu favor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Aqui nós poderíamos refletir, mas a hora já voou. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É só por meio do Evangelho pregado é que será gerado fé no coração do homem. Este homem será regenerado no seu ser e terá condição de responder a Deus. Terá condição de dizer sim ou não para Deus. Caso contrário, eles estão mortos, e morto não fala, morto não pensa, morto não age, morto não reage, morto não ouve, só ouvirão, assim como Ezequiel 37, um vale de ossos sequíssimos, e Deus disse para o profeta, profetiza, profeta, e ele profetizou, e aqueles vale de ossos secos se tornou em um grande exército, assim que Deus quer fazer nesses últimos tempos, em pegar mortos e transformar eles em guerreiros para guerrear ao nosso favor, ao nosso lado. Que Deus abençoe a nossa vida.